Olá, pessoal. Bem-vindo ao Odonto na Boca do Povo com mais um episódio. Eu sou Viviane Nadeu, bucomaxilofacial. Esse é meu amigo. Sou Roberto Abdala Júnior, ortodontista, e hoje temos a ilustre visita. Sempre visitas sensacionais aqui. Hoje a Carolina Ventura, que ela é buco, ou seja, ela é dentista formada em cirurgia bucomaxilofacial. Tudo pela faculdade, qual que é aqui? Unicamp. Então, você fez mestrado e doutorado na Unicamp, tudo em bucomaxilofacial. Isso. Eu fiz a graduação na Unicamp, aí voltei para São Paulo, onde eu fiz a residência, em buco. E aí voltei para Piracicaba e fiz o mestrado e doutorado lá na Unicamp também, em buco. Que legal. Buco 3 vezes. É sensacional. Overdose. E hoje a gente vai falar de lipo de papada, que está super em alta, né? Não é? Realmente, eu não fiz, né? Não, eu não fiz, mas não tenho esse problema. Mas ainda preciso, Carol, dá licença, deixa ela ver. Não, o perfil tá harmônico, tá bom. Então, quando precisar, você me fala. Eu já vou marcar a consulta. Agora vira aí e pergunta. Nem pergunta. É pra falar. Deixa eu corrigir minha classe 2, que eu sou queixinho pequeno. Aí depois... Cara, se eu puder te aconselhar, foge disso, cara. Pensa numa isso paciente... é um ponto interessante da gente acho que é o pior que eu tenho. bastidores. Ave Maria, só confusão isso aí. Foge, vai na minha. Pessoal, eu tô vendo que eu vou sair daqui com consulta marcada. Certeza. Deixa eu... Ela não falou que não precisa. Carol, vamos começar isso aqui, essa brincadeira gostosa. O que é uma lipo de papada? O que é uma lipo de papada? Isso aí. Bom, a lipoaspiração, igual a lipo de abdômen, é uma remoção de gordura com uma cânulazinha. Então, é o mecânico mesmo. Eu já bati no microfone aqui. Pega nada. O pessoal faz muita enzima, igual faz na barriga, e faz nessa região também. Mas a lipo de São papada, coisas diferentes? São coisas diferentes. A lipo de papada é um procedimento cirúrgico, uma remoção mecânica. Você tira mesmo a gordura com a utilização de uma cânulazinha e uma seringa que faz uma sucção, igualzinho faz no abdômen. Olha que legal. E a enzima, o que você falou, o que é? A enzima, ela é uma substância que é colocada e ela tem o propósito de destruir e diminuir as células de gordura. Então, ela faz isso de uma forma bem mais lenta, são necessárias várias sessões e, dependendo da quantidade, o resultado não fica tão bom quanto a cirurgia. Tá. Isso é hospital ou é consultório? Os dois. A gente consegue fazer no hospital. Ele não precisou ler o roteiro, entendeu? Ô, louco, meu. E a gente consegue fazer no consultório. Brincadeira, bem galera. Tranquilo. Bem tranquilo. Dá para fazer no consultório, anestesia local, o paciente não sente dor. Aí. É bem tranquilo. Agora é você que pergunta. Agora não, já tô falando da sua consulta. Esquece isso. Agora vamos tentar entender o procedimento. Então o resultado da... Gente, eu não aguento. Não, tô te ajudando, pô. O resultado do metilmetacrilato, não é? O que é o que... Isso é bom, é super bom. Ele... Não é? Os resultados são diferentes. É então. mesmo, é. Assim, o propósito é o mesmo, que é diminuir o volume da região. Mas a enzima, ela tem uma atuação mais limitada e muito mais lenta. Então, são necessárias várias aplicações, várias sessões, que costumam ser doloridinhas. E aí, se o paciente tem um volume muito grande, a enzima não vai trazer o resultado que ele espera, que é aquele pescoço bem marcadinho. De Nefertiti? Eu não consigo. E quando escolhe, o paciente que escolhe isso... Tá sacado, gente. Acordou. Hoje, Desculpa. Eu, particularmente, não dou a opção do paciente escolher. E se o paciente tem um volumezinho legal, é cirúrgico, não tem jeito, né? E como meu trabalho é muito mais voltado para a cirurgia, quem me procura, geralmente, já me procura querendo a cirurgia. Cirurgia ortognática, né? Ou até a lipo mesmo, né? Como a gente tem a formação voltada para a cirurgia, acho que o paciente às vezes até se sente mais confortável de fazer a lipo com o cirurgião do que às vezes com algum outro profissional. Carol, qualquer especialista faz o curso de lipo de papada e pode fazer ou mais o bucomaxilofacial? Então, a gente tem o nosso curso que é voltado para o cirurgião bucomaxilofacial. Então, os nossos alunos são todos bucos, porque a gente tem essa filosofia da formação cirúrgica, de investir nessa formação do cirurgião, para esse lado um pouquinho mais estético. Mas você tem diversos cursos que habilitam cirurgiões dentistas de todas as especialidades e eles podem fazer legalmente. Sim. O cirurgião dentista legalmente tem essa habilitação para fazer a lipoaspiração. Entendi. E qual o perfil de paciente? Além dos pacientes de cirurgia ortognática que já vão fazer alguma mudança na face, né? Qual outro perfil de paciente que procura para fazer? Engraçado, a gente estava tendo até essa conversa outro dia, porque durante muito tempo os pacientes que tinham mais esse apelo estético eram pacientes mulheres e jovens. E hoje você vê que o público é muito diferente. Então, tem homens que querem melhorar esse perfil, tem pacientes
com uma idade... Tem homem, né? Um pouco acima, né? Dos 40, dia. 50 anos, que querem fazer lipoaspiração, que querem assim, fazer procedimentos em geral, né? Então, hoje a gente tem um público muito mais diversificado do que em alguns anos. Só mulheres e tal. Mulheres jovens, né? Que era... antigamente o público que mais procurava estética. Hoje você vê que é um público bem diversificado. E você percebe, assim, que esse pessoal que procura tem alguma alteração de oclusão que poderia estar associando? Alteração O inverso. de oclusão é de mordida que ela está falando. Tem muito paciente que fala, eu tenho essa gordurinha aqui e aí parece que eu nem tenho queixo. E os pacientes culpam a gordura. E aí, quando a gente vai avaliar, e aí a gente tem, né, você como ortodontista e a gente como cirurgião já tem mais esse olho da análise facial, a gente vê que é deficiência de osso, de mandíbula. Então, é a mandíbula que é toda para trás, é o queixo que é todo para trás. E a gente sempre fala até no curso, esses são os pacientes que ficam sempre insatisfeitos, que procuram a gente e falam, eu já fiz uma lipo e não ficou do jeito que eu queria. E não vai ficar nunca, porque a deficiência dele é óssea. Então, ele aceitou fazer a lipo, mas não aceitou fazer a cirurgia ortognática. Às vezes nem sabe. Às vezes passou desapercebido o detalhe da deformidade, da falta de osso. E aí, realmente, tem a gordura. Quando você tira a gordura, esses são os nossos... A gente brinca no curso que esses são os nossos piores resultados. São os pacientes retrognatos, que tem tudo para trás. Queixinho para trás. O queixinho famoso, queixinho pra muitos trás. nem sabem, porque o ortodontista tem medo dessa relação com o buco. Sim. Aí o cara fala, puxa, eu vou mexer com um ortocirúrgico, eu não quero conversar com o buco, aí eu finjo que eu não vi. E aí não chega para você. Não é mais ou menos isso? Exatamente, porque daí os pacientes já chegam com os dentes compensa, em posição. Boa para selfie, mas de perfil fica ruim. Exatamente. E o cara que vai fazer ortognática e tem esse problema, faz isso antes, faz durante ou faz depois? A gente faz junto com a cirurgia ortognática. Então, no mesmo momento que vai corrigir a mandíbula, ou às vezes só a mentoplastia aqui, só corrigir o queixo... Só botar o queixinho para frente. Na posição, a gente já faz junto. Aí, acabou a cirurgia, a gente já faz a lipo do paciente. Olha, e o edema que a gente tem durante, no trânsito... O edema é o roxo, o inchaço. Eu tô aqui traduzindo para elas, que elas falam muito técnico. Elas falam difícil, sabe? Isso é uma discussão bem Atrapalha grande. ou não? E aí, na cirurgia ortognática, até a gente vai, então, entrar um pouquinho nesse assunto, também, alguns anos atrás, os resultados eram muito... O pós-imediato era muito difícil. Então, um paciente que inchava muito, que ficava com muita dificuldade de se alimentar e tudo mais. Isso atrapalha para você avaliar se precisa ou não de uma lipo. O que sobrou para eu tirar? A gente faz ortognática minimamente invasiva, que é uma técnica que a gente tem cortezinhos menores. O tempo nosso cirúrgico, né? A equipe, ela é bem entrosada para isso, então a gente opera muito rápido. A gente faz uma cirurgia ortognática em 2h30, mais ou menos. Isso não dá tempo do paciente inchar tanto. Fazer o edema todo. Então, a gente faz sempre depois, porque daí eu coloco o meu queixo ou a minha mandíbula na posição e eu consigo avaliar o que eu preciso remover. Mas é o que a gente, às vezes, no curso fala. Se você tem um tempo cirúrgico, está numa curva ainda de aprendizado, tem um tempo cirúrgico maior, se o paciente ainda enche um pouco, faz antes. Faz antes e aí depois você faz sua ortognática. Fazer mas se for antes fazer no consultório, senão não ia fazer. Faz junto a ortognática, mas assim, o paciente dormiu, antes de começar a cortar osso, você já faz ali. Entendi. Eu achei que era antes. Não, a gente divide no pré, vamos dizer assim, pré-imediato. Então, o paciente está lá dormindo, faz a lipo e aí faz sua ortognática normal. O que a gente recomenda é fazer depois. Mas se você fica com esse medo, né, desse viés do vai inchar muito ou não vai, faz antes, você faz a ortognática depois, tranquilo. Que legal. Então, a indicação para fazer, é óbvio, a sensação ruim do paciente. Eu preciso fazer, então, o emocional do paciente. Quem tem o queixo para trás também tem que corrigir com cirurgia ortognática e também acrescentar, de repente, esse procedimento, que fica um resultado estético melhor. E com relação à contraindicação, quem não pode fazer esse tipo de procedimento? Contraindicação é de pacientes, né, com comorbidades, né, os problemas de saúde normais, não compensados. Então, paciente diabético, paciente hipertenso, paciente cardiopata, mas todos não controlados. Que seria a contraindicação de você fazer um implante dentário, um enxerto, por exemplo. E a gente tem aí o parênteses dos pacientes com obesidade. A gente sempre fala, lipoaspiração não é cirurgia de emagrecimento, ela é cirurgia de refino. Ela é um retoque estético. Então, a gente recomenda fortemente que o paciente faça tratamentos adicionais para perder peso. E aí, depois... Que não vai acontecer também, né? A gente faz a lipo para aquele retoque, porque a gente sabe que é igual abdômen, né? Aquela gordurinha final, a bendita não sai mesmo. Então, a lipo entra mais como um refino, um retoque. Cerejinha do bolo. Do que uma cirurgia de emagrecimento. Olha, Exato. que interessante isso.
Então, essas contraindicações são importantes, né? O pessoal passa por uma anamnese, né? Você faz um questionário antes e faz no consultório sem risco nenhum. Sem risco nenhum. Se o paciente Sempre quiser... no consultório? Assim, na maior parte das A vezes? grande maioria a gente faz no consultório. Se o paciente quiser fazer com sedação Tranquilo junto... também, sem problema nenhum. E aí é pensando no conforto do paciente. Às vezes aquele paciente mais ansioso. Quando a gente mostra no curso vídeo fazendo a lipo, até os Depois alunos... você vai colocar o negócio do curso. Tem alguma coisa do curso? Tem, coloca. Tem que colocar. Colocar. Legal. Vamos vender esse curso aí. A gente... Porque você tá falando. E o consultório da eu vou te doutora ajudar Carol, aí. né? Pra aparecer lá pra fazer. também. Porque eu vou marcar a consulta segunda-feira, entendeu? A gente já tira foto no consultório. Mas faz durante a ortognático dela. Ele cismou. Cismou. Eu Isso aí. precisava de um queixinho também, mas tudo bem. A gente pode conversar. Você faz em mim, eu faço em você. Troca esse negócio Né? aí. Olha que legal. Eu faço o seu preparo também. Tudo bem. Eu faço, eu preparo, é Tô ótimo. usando Invisalign de novo pela... Nós não estamos trabalhando com nomes comerciais. Pode falar. Pode, mas não Estou usando aparelho novamente. Eu também, eu só uso os attachments. Eu Que eu também. aparelho. Cadê ele? Cadê? Viu? Não é... Olha. Ah, não dá. Bucomaxilo Nós não estamos unida falando jamais com será nomes comerciais unidas. no momento. Não podemos. Mas olha, ela é do meu grupo. Não, que ela tem pode os, falar. Eu os aqui não attachments posso. e não Eu usa aqui tô aparelho. no outro Ah, caminho. você que tá no Vucu Vucu. Isso aí. Mas depois a gente conversa sobre Tá. isso. Carol, é o seguinte, e o que pode acontecer de errado? O que pode dar errado nesse procedimento? Só pra finalizar, o dá pra fazer no consultório Lógico. ou não? Ah, tá. Quando a gente vê vídeos e todo mundo fala, não dá pra fazer isso com o paciente acordado. Pressão igual. Mas é super tranquilo. A solução que é usada como tumefação, que a gente fala, para inflar a gordura e para anestesiar, é a mesma que a gente usa, que o cirurgião usa em abdômen. Mas faz no Ela tem hospital. um potencial anestésico muito grande. Então, o paciente realmente não sente absolutamente nada. A gente tem 100 alunos que passaram pela gente, já cada um operou 2 pacientes, então você põe uma média de uns 200 pacientes. Eu não tenho nenhum que reclamou de dor. O paciente que fica naquele Você vai ver. é o Não mesmo vai que você segunda? vai tirar um siso Aham. e ele faz o ai. Depois você é o me mesmo fala. que você vai fazer uma raspagem Depois você e me ele fala. não suporta o ultrassom. Vai ter Ele fala que 201 na dói. segunda. É a mesma coisa. É o mesmo perfil de paciente. Aquele paciente que é mais sensível Eu acho que eu sou para assim. tirar um siso Ah, é o vai paciente ver. que vai falar dali. Depois você me conta. Porque do resto é bastante tranquilo mesmo. O que pode dar errado? Primeira coisa é erro na técnica. Se você vê alguns vídeos... Porque não fez os Põe cursos o da maneira chicote. que precisa. Se você vê alguns vídeos e fotos que circularam recentemente na internet, tem uma foto bem famosa de uma paciente que está super inchada, roxa, que foi parar no hospital. Marimbondo, não? Se você vê a profissional Não, sei lá. fazendo, 100% errado. Então, ela cruza essa linha. Ó, isso dá um corte bom, né? Tá falando que esse que tá rodando, a profissional tá errado, ó. Que medo. Carol que tá falando, fui eu não, Não, hein? polêmicas. Eu falei que era marimbondo, porque eu não conheço do negócio. Marimbondo, ótimo. Corta isso, sem polêmicas. Sem polêmicas. Não, E corta não. É cruzado uma região que aqui a gente tem vasos importantes, né? Então, isso que causa o sangramento. Se a gente trabalha no plano certo, então a gente trabalha logo abaixo da pele. Aí você tá e dando o curso acima agora. do Aí músculo. quem tá assistindo não vai fazer o curso, não. Então, não vou ensinar isso mais. Não, pode falar. Não, tá Então, misturado, tá É misturado. uma misturado. área muito de segurança. Então, para realmente ter algum problema, geralmente falha na técnica cirúrgica. Então, Tá. esse é o ponto número 1. Existem algumas que a gente nem chama de intercorrências. É inerente ao procedimento cirúrgico. Que é o paciente ficar inchadinho, demasiado. Que é o paciente, principalmente aquele paciente que tem a pele mais clara, fica roxinho. A gente tem nervos que passam por aqui, e às vezes só pela difusão do líquido do anestésico, a gente pega, encosta, né? o Difusão é tipo líquido, espalhando. espalha, É bom que você é um bom. É, não, eu tô fazendo. E aí a o parte. paciente fica com uma praxia, que a gente fala, que é o lábio Agora eu não tortinho. vou conseguir. Então, ele vai sorrir. Praxia eu não vou conseguir Ulceração ajudar. Até nervosa. gostaria, mas não. Então ele vai sorrir, o lábio fica tortinho, mas tudo isso é temporário e esperado do procedimento. Então, assim, Já coisas não sei se eu quero marcar a consulta na graves. segunda. Vai ter praxia. Praxia. Vai ficar Eu não tarde. posso gravar na sexta, né? O Praxia. CRO positivo, você sabe que ele... Tudo que é pra Tudo acontecer acontece, é com o colega, acontece, né? É. Vai não, Viviane. Calma. Mas assim, são coisas temporárias e esperadas. Esses casos mais graves que a gente vê, geralmente é associado à técnica cirúrgica incorreta. Esse edema, né? Esse inchaço que forma depois no pós-operatório, a gente sabe que pode gerar alguma dificuldade no paciente respirar, de repente, quando ele tem que se preocupar e ir para um hospital, alguma coisa assim. Bastante controlado. A gente tem um protocolo hoje que a gente tem fisioterapeutas que trabalham com a gente. Tanto no meu consultório particular, eu tenho a minha físio, que a gente não abre mão. E no curso também, elas vão com a equipe lá justamente para dar essa orientação profissional ao paciente. Então, acabou a lipo, a gente já faz um curativo compressivo, igualzinho faz na ortognática,
aquela fita Kinesiotape. E a profissional, e ele fica com a cinta também. Isso são manobras para Quanto tempo? Eu já estou me organizando. Quanto tempo? Vou falar para você o que eu falo para os meus pacientes. Quando você vai no plástico para fazer a lipo, ele vai falar para você que você vai usar a cinta. Aqui é a mesma coisa. Então, é uma semana usando a cinta 24 horas, o máximo que der, mais uma semana, 10 dias, usando pelo menos para dormir. Essas manobras, elas ajudam a conter esse inchaço, para ele não sair inchando. Mas se fizer isso aí, se você botar uma cinta aí, não precisa nem eu tirar a gordura. Ou seja, fica 20 dias amarrado aqui, já vai diminuir. É verdade. Eu trouxe da Coreia do Sul. E vem com uma medicação que é tipo um ácido acetil, para você colocar, e prende aqui, e do dia pra noite você acorda, tá, ó, o outro... Mas é feito Cinderela. É Cinderela. Passou 3 horinhas, volta. Não funciona. Pra funcionar tem que ir lá marcar fazer lipo. Vai ficar cá na hora, né? Lógico, não dá. Aí, quanto tempo que o paciente demora pra ver o efeito? Depois que usou essas cintas todas? O efeito, ele já é imediato. Então, ele acabou, ele já vê. Só que aí tem o trauma cirúrgico, um pouco de inchaço, e ele vai ficar com os curativos e tal. E aí a gente pede que no 3º dia ele já comece a fazer drenagem. Uma profissional capacitada, sempre. Porque isso faz muita diferença. Igual a drenagem da Drenagem é aquele do pau de macarrão, assim. Que isso. Não daqui eu nunca vi, mas fez, eu já... bebê? Não, mas eu leio, filho. Hoje tem Google. Hoje você não sabe, só se você não quiser. Entendi. Mas aqui faz como? Você fez aquela lipo 3D já, não? Lipo 3D. Aqui não tem lipo não, minha senhora. Aqui tá zerado. Ok. Muita academia. Aqui tá zerado. É o tio da Suquita aqui. Entendi. Triatleta. Ele tá nessa fase que tá... Não, eu tô com fase... É o Lobão, né? É o Lobão. Terrível Ele isso, passou dos 40, fica besta, Não né? fala mais do curso. O que acontece? Não vou me dar o curso no final, não. Suspende o curso. É o fado da Suquita, adorei. Nossa. Fazer uma camiseta pra ele. Carol. Desliga o microfone. Galera, pelo amor de Deus. Fado da Suquita, é isso aí. Tudo bem, hoje eu tô em minoria, eu tenho que aceitar. Tudo bem. Tô quase sentando do lado da Carol, tô com dó. Mas não tem problema, pode sentar, pô. A gente vai fuzilar. Não, mas fuzila assim também, viu? Tudo bem. Ela já até sabe o termo, fuzilar. Mas o pessoal já sabe que eu sofro bullying. Nasceu pra sofrer. Eu vim nessa vida aí pra sofrer bullying. Ok. Voltando ao assunto da lipo. Esse paciente vê o resultado praticamente que imediatamente. Aí eu acho que imediatamente. Mas o horas. resultado final, a gente sempre fala, de 2 a 3 meses. A gente tem acomodação do tecido, aderência. O pescoço, ele é uma região que é muito favorável para fazer lipo. Muito melhor que o abdômen. É uma região que tem uma retração natural. A pele cola muito mais fácil. Então, mas demanda tempo, né? E tem o protocolo todo da fisioterapia, das drenagens. Então, a gente fala que o resultado bacana mesmo, final, aquele que você vai tirar foto para postar, mais ou menos 2 meses. O paciente sente dor na fisioterapia? Não. Não refere dor? Não refere dor. Mas buco nunca fala que o cara sente dor, né? Assim, é verdade. Isso é verdade. É uma buco delicada. Só uma batidinha. Mas aí eu vejo... Não, isso não dói nada. Como não dói? Você não pode falar que não dói. É o cara que tá sentindo, ele que tem que falar se tá doendo. Mas a gente vai brigar então, porque o ortodontista não vamos brigar, tem que ser nosso amigo. Pra gente fazer a cirurgia ortognática sem assustar o paciente. Hoje chegou uma paciente minha de dreno, que eu uso dreno na mandíbula. Você usa dreno. Aí a hora que a paciente chegou, tirou da bolsa dela o dreno, ele fez assim, eu falei, não desmaia. Não desmaia. Vou contar como foi, assim. Foi isso também. Mas você foi mexer e ela... Aí falou, você não tá sentindo nada. Você não tá sentindo nada. mesmo. A mulher que falou ai. Não falou ai. Se ela mais que tá o medo. É o medo de tirar. Bem. É o medo. Mas ela que mandou o ai. Como é que eu vou falar que ela não tá doendo. sentindo? Podia beliscar o rosto dela, não tá sentindo nada. Ela não acredita, tá duas mulheres falando. Eu acredito. Eu não vou discordar de você porque não é da minha área. Eu não sou contra buco ou contra ortognática. Não, de real, assim, porque eu vejo que eu tenho vários colegas, eu faço tudo compensatório. Pra quê, cara? Larga o cara com uma oclusão e aquela boca que... Não sou. Não sou. Eu acho que tem os casos que são indicados, sim. Mas eu acho que falta o ortodontista entendeu, né? As especializações, os cursos não são claros nesse assunto. Aí o cara fica com medo. E o buco normalmente é meio folgado. Aí o ortodontista tem medo de conversar para não ser destratado, porque o buco é um outro patamar na cabeça dele. É sua vez de fuzilar. Não, é verdade. Vai a minha visão de ortodontista. Não tô falando na verdade, não é você, eu tô dizendo. O que falta é
acho que para diversas Metralha, áreas, você tá a sendo gente muito educado. entender mais o procedimento. Aí, é o Porque assunto que eu falta de falei. conhecimento, a ignorância do conhecimento, ela gera esse medo. Então, Mas quando é a isso gente que eu estuda falei. mais o assunto, você vai E o perdendo ortodontista esse não tem o conhecimento, aí o não Buco se fala envolve qualquer muito groselha e o cara com tem medo porque ele não sabe responder também. Mas a gente tem alguns projetos, a gente como Outro equipe, curso, segundo curso. Não, mas sempre voltado com ortodontistas para essa conversa mesmo. De Isso mostrar falta. tanto a cirurgia, mostrar como é, mostrar o pós, mostrar o que é o preparo, o que a gente precisa. E por que a gente precisa, por que a gente às vezes é chato e fala, precisa bandar o molar, e a gente sabe que Pô, aí faz nós não vamos banda. entrar nessa aí não, cara. Então assim, mas é legal às Aí vezes não a vamos gente brigar, até não. leva o Não orto precisa, junto não. na cirurgia para Ele não entender vai, ele desmaia. Não, isso aí não esses- tem sentido. essa necessidade. Mas eu acho que falta mais uma integração Falta o entre as ortodontista, áreas. eu como ortodontista falo, falta conhecimento na área cirúrgica. Aí o cara tem medo, vou conversar com o Buco, não é vocês. Você não tem esse problema. Mas o cara tem medo de conversar. É verdade, Vivi. É verdade, agora é verdade. Porque eu não sei preparar. Aí como é que eu vou conversar com você? Porque eu não sei o que eu tenho que fazer. É eu que tinha que fazer. Não, Carol, mas... Aí eu fico com um cara de pastel. Mas tá tendo um monte de problema. Por exemplo, o pessoal que tá preparando com alinhador pede para colar o aparelho fixo antes da cirurgia. Também ele fica louco, porque também não tem o conhecimento do que o alinhador consegue fazer na cirurgia ortognática. Dá para fazer. Tem outros... Lógico que dá. É que eu acho que o alinhador ele ainda tá se estabelecendo. Não, Então, tá não. O cirurgião precisa ter mais contato. O cirurgião a não gente tem precisa ter contato. casuística, a gente não tem ainda. Tem. Eu tenho poucos Eu pacientes. tenho, Não, né, eu tenho então? poucos pacientes Não, de preparo de você não de- tem, de mas não dá pra alinhador. falar que não Não, tem. mas aí eu falando da minha experiência até, né? As minhas últimas Esse dia eu não ortognáticas recebi tudo a carta do alinhador. Buco, favor montar de segundo... Mas não vou montar, eu devolvi a carta pra ele. Monta ele então, se tá tão fácil. Mas como é que você monta Não o vou aparelho montar. e coloca um fio pesado que seria Não do dá, final do vai tratamento? demorar quanto tempo isso? Arrancar os dentes do paciente. É, não vou fazer. Mas eu consigo conversar com o cara. Exato, Entendeu? exatamente. Aí é o que entra, é a sua área, e aí mostrar pra ele, e ele na área dele vai mostrar a dificuldade dele. Mas eu falei agora de forma bastante pessoal. Eu detesto falar do eu faço, eu acho, porque eu acho que a gente não acha nada, tem que fazer o que tá baseado lá na ciência. Exatamente. Enfim, mas a minha Chicote, experiência... eu gostei dessa forma que ela colocou. A minha... Você quer sentar lá? Põe ela aí, tem uma cadeira pra ela aí? Eu falei, Põe não, ela é- aí, cara. Ela é não deixa você polêmico, fazer seu trabalho. Falou. Ó, vai querer dividir o dinheiro depois. Ok, não vamos cortar a linha de raciocínio, foi ótimo aqui. Eu não lembro o que você tá falando. Agora eu esqueci o A assunto. nossa experiência ainda é baixa com alinhadores, até, enfim, pelos meus pacientes mesmo. Então, até isso ser consolidado na nossa prática clínica, haverão algumas discordâncias e a gente ainda vai falar, ai, não dá para colar, por favor. Então, não dá para colar por conta disso, tá? Vamos. Então, eu acho que isso ainda é Vou voltar na papada, senão nós vamos normal ficar ainda. 18 dias aqui, que eu não... Eu adoro falar disso, então. Então, mas não tá funcionando. Não dá pra bandar segundo molar hoje. Carol, não é o dá. seguinte, ó, eu sei que o assunto é lipoaspiração, mas você usa o aparelho ortodôntico do paciente para fazer a cirurgia ortognática hoje? Ou você usa outras coisas que substituem? O bloqueio da transoperatória a gente ainda usa bastante Teoricamente, o a aparelho. gente não utiliza o aparelho do paciente. Então, pode ser usado um Sim, bloqueio sim, maxilomandibular com parafuso. Com parafuso, não. Tudo bem. O que não tem sentido é montar isso aí. E os convênios liberam, né? O que a gente fica um pouco receosa no pós. Às vezes precisa usar um elástico. Aí usa gente usa nos botões. Nos botões. Eu tenho 2 botões que eu odeio. A banda é legal. Nossa, Entendeu? esses botões. Ai, ó, viu? Chutou tua canela agora. Não, a gente tá debatendo. E a ortognática com banda tá errado? Não. Não. Mas dá pra. Cada um com o seu, cada um. né? Evolução, né? É isso aí. É evolução. Estão falando de lipo de papada, vai falar tem que montar banda no segundo, mas não pode. Carol, lipo de papada, o convênio cobre alguma coisa em relação a esse procedimento? Não. Então, quando o paciente faz uma cirurgia ortognática que você vai fazer uma lipo de papada no mesmo ato cirúrgico, ele tem que pagar a lipo de papada particular. Então, vamos... Essa é legal pra caraca, hein, vamos caraca. Agora, isso vai Foi bem, diferenciar foi bem. muito do cirurgião. Hoje, se você pegar o meu planejamento de cirurgia ortognática, ele conta com esses procedimentos como um passo Dentro do. dentro da minha cirurgia. Então, se eu vou Já tá nos seus remover honorários. bola de bichar, se eu vou remover gordura, para mim hoje, para nossa equipe hoje, funciona como um passo da cirurgia. Do mesmo jeito que eu faço o corte da sagital da mandíbula, eu faço a lipo. Então, pra gente é isso. E a nossa equipe de anestesia também entende dessa forma, mas o que não é o habitual e o convencional.
Geralmente, o paciente paga à parte, tanto os honorários do anestesista, quanto da equipe para fazer o procedimento. Porque tudo que é feito, parece que eles ficam de olho, não estão errados, né? Os anestesistas ficam de olho em tudo que a gente está fazendo. Você tirou um dente do siso, ele quer ganhar em cima do valor do procedimento. Geralmente, eles contam com procedimentos a mais, e principalmente quando a gente fala de estética, né? Isso é levado em consideração como uma outra cirurgia. Então, o paciente precisa arcar com esses custos, tanto com o hospital, tanto quanto o anestesista, né? Como a gente trabalha com uma equipe de anestesista nossos, né? E geralmente as nossas cirurgias são sempre com o mesmo, a gente tem essa filosofia de que hoje é um passo da nossa cirurgia. Então, todos os nossos pacientes que a gente faz a mentoplastia, por exemplo, a cirurgia do queixo, a gente faz a lipo. Porque hoje eu entendo que o meu resultado final vai ser muito melhor. E o que é a minha propaganda? São os meus resultados. Então, é o meu interesse que aquele paciente fique com um perfil lindo, que não vá ter aquele, mas esse negócio... Então, assim, hoje eu entrego o resultado que o paciente veio buscar, independente do meu passo. Então, hoje o nosso plano de tratamento ele é muito mais completo. Eu vou fazer com ela aí. Já me convenci. E ele já entra em todos esses procedimentos estéticos adicionais. Se for fazer isso só, Carol, faz no consultório? Se for fazer só a lipo e essa mentoplastia, ou isso é hospital? Eu não gosto. Nada com ortognática. Existe a possibilidade de fazer mentoplastia no consultório. Eu, Carol, particularmente, não gosto. Eu gosto de fazer com mais conforto para o paciente. Mas é possível, sim. É possível. Vai da preferência, acho que, do cirurgião e da conversa com o paciente também, do perfil do paciente mais tranquilo, enfim. É possível. Mas todos, por exemplo, a gente falou no comecinho de estética, né? Se eu precisar de um material de preenchimento. Isso já consta, o paciente paga isso à parte, mas o que eu quero dizer é que já consta no meu plano inicial do tratamento. Isso coisa que o buco desde nunca o começo, na meio vida... e fim, né? Pensou, ele coloca o queixo para trás, para frente e tchau. É isso aí. E não, hoje não é, a gente fala isso muito... Olha o que ela falou, se dá um corte bom também. Queixo para trás, queixo para frente e tchau. O buco é queixo para trás e para frente e tchau. O cirurgião que for cirurgião de osso, hoje em dia, ele vai perder mercado, ele vai perder espaço. Não existe mais cirurgião de osso. Existe cirurgião de resultados. Então, eu olho para o paciente. Eu tenho um caso lindo de uma paciente que a gente fez tudo. E no começo eu já vi que ela tinha um lábio muito fininho. E que não adiantava eu colocar a maxila dela para frente, que não ia melhorar esse suporte, porque ela não tinha o volume. O tanto não estava que escondido. Precisa colocar, não era o tanto que... Não é. E eu sabia que eu ia precisar de um preenchimento de lábio. Então, isso no começo já estava, olha, depois da sua cirurgia, quando melhorar, a gente vai finalizar com esse preenchimento na boca. Então, tudo isso hoje já é minha linha de E o combinado é legal, né? Exatamente. O paciente sabe que o que ele busca, às vezes a cirurgia não entrega. Se ele tem uma alteração aqui em cima, uma alteração do lábio... Então, a gente precisa pensar nisso antes. Não tem como eu jogar meu paciente no mundo, né? Hoje, o que a gente fala, hoje eu entrego resultado. Sim. Independente do que eu precisar fazer, de qual passo eu vou precisar fazer. E o cara tá sabendo de tudo isso. E o paciente está ciente de tudo isso. E é bom saber antes, para ele ver a sua segurança no planejamento. Porque quando você já está prevendo o que vai acontecer, né? Tudo que você muita falar segurança. antes é passo a passo. O que você falar depois é desculpa. Desculpa. Isso aí. Exatamente. É isso aí. Ó, gente, ela fala bem pra caramba. Eu tinha uma noção, agora eu tenho certeza. Ó. Muito legal, cara. E é uma coisa que virou da modinha, né? Sim, sim. E você tem formado bastante profissionais, né? Do pessoal que faz esse harmonização, tá caindo curso. em cima da lipo. É um investimento muito grande para... É o que eu te falei. Hoje a gente investe na formação mais do cirurgião. Então, nossos cursos, tanto de lipo e agora o curso novo de lifting, é sempre voltado para o cirurgião. Né? E a nossa filosofia é essa, fazer com que o buco entenda que procedimento estético também está na alçada, né? Na atuação dele. Então, a gente... Que é uma briga do caraca isso. Eu, de fora, não sei o que é. Tipo, o plástico fala que é ele que mexe. Nossa, fica pistola porque o buco tá mexendo. Mas a gente tem habilitação legal, né? Até pelos nossos conselhos, para essas atuações na face. Então, se você... Muitos pacientes não sabem, mas se você fratura um ossinho de dentro do olho, quem vai ser chamado no plantão e vai te operar é o bucomaxilo. Sim. E às vezes o paciente não faz ideia. Não tem ideia. Ainda mais, você é dentista, como assim? E aí depois ele descobre que a gente é dentista. É bem isso mesmo. A hora que você bate o carinho lá, mas é dentista. É, dentista. E é a gente que tem essa formação. Então, brigas à parte, né? Polêmicas à parte, a gente faz. Tá dentro da nossa atuação. Mundo, né, cara? Tem o cara bom e o ruim do... de todas as áreas, de todas. Carol, todo procedimento, às vezes, a gente pode fazer alguns retoques. Existe a necessidade de fazer retoque em lipo a gente, de papada? como dentista, isso eu vou falar como dentista, não só como buco.
A gente não tem essa cultura do retoque. Pra gente ou é certo ou errou e faz de novo. E na cirurgia plástica existe muito isso, essa cultura do refino, do retoque. Porque realmente, às vezes, em um procedimento, você não vai conseguir entregar o resultado. Então, existe essa questão do retoque, do refino, sem ser um erro. Isso, né? Só que a gente culturalmente... Isso se fala antes, não. Ó, a gente avisa essa possibilidade sempre. Nosso termo de consentimento existe procedimentos adicionais. Então, um paciente, por exemplo, mais velho, que já tem essa região um pouco mais flácida. Nem não digo velho no sentido de idade numérica, né? Paciente que já tem a característica de um envelhecimento um pouquinho mais acentuado. Então, ele é flácido. Só que ele tem gordura. Não, eu não vou remover a gordura e acabou. Ele vai precisar de outros procedimentos. Vai precisar passar um fio. Ele vai precisar de procedimentos não invasivos. Bioestimulador em cima de lipo, pós-lipo? Pelo menos de 2 a 3 meses. Radiofrequência, bioestimulação, isso tem que ser feito depois. Isso é uma coisa que é até legal falar para os pacientes. Fez ali, ainda acho que tem uma coisinha, ele sai correndo para fazer vários procedimentos. Precisa esperar. Se a gente faz algumas coisas em cima de uma área cirúrgica que está se recuperando, a gente induz a formar fibrose, que são aquelas marcas no pescoço. Então, por quê? Porque você, com a radiofrequência, você estimula uma proliferação rápida, né, acentuada de colágeno. Numa área que ainda está se recuperando, esse colágeno ele vai ficar totalmente desorganizado e forma aquele cordão. Você vê aquela marca no pescoço. Eu tenho um aqui, cara. Então, a gente sempre fala para o paciente, segura, vou contar o porquê, cara, que eu tenho um aqui, ó. Até mesmo. Fui brincar de esconde-esconde com as crianças. É verdade isso aí. No sítio, eu apaguei a luz, eu fui correr. O pai se escondeu, eu escondi. O lugar era muito bom, que eu ia me esconder. Só que eu fui correndo, cara. O lugar tinha era um muito varal. Eu bati de pescoço no varal, caí de cabeça no chão, quase morri. Verdade. Você imagina? Morreu do quê? De esconde-esconde. Cara, eu fiquei com o pescoço roxo até aqui embaixo, cara. É verdade. As crianças chorando. Mas fez um negócio lá no varal. Tô chorando aqui. Nunca mais brinquei de esconde-esconde. Cabeça do Abdala pendurada no varal, né? Esconde-esconde. Que trouxa, né? O trouxa sou eu mesmo. Eu posso falar. Agora, só falta eu sofrer crítica que eu falei bullying de mim mesmo. Ela já tá chorando. Aqui não é difícil chorar, não. Aqui embaixo tava preto. A gente pode colocar lencinho dentro da cabeça do Fred, né? Porque a gente chora muito nesses programas. Eu vou te falar, foi foda mesmo. Eu lembro, ele chegou pra mim e falou, Viviane, aconteceu alguma coisa. Eu falei, cara, eu achei que tinha que drenar o hematoma dele. Eu achei que vou morrer de brincar de esconde-esconde. Pô, é muito... No começo ia ser triste, mas daqui uns anos, as pessoas contando a sua morte, eu acho que ia rolar mais risada. Era um gramadão, Carol. Tinha um buraco desse tamanho da minha cabeça que bateu no chão. Porque do jeito que eu bati no negócio, eu caí pra trás, cara. Puta trouxa. As crianças chorando, desesperadas, e eu não conseguia me mexer lá. Porque aí você não consegue mexer por 2 motivos. Porque você bateu e tá assustado, e você tá com vergonha por causa do papelão, né? É melhor fingir um desmaio. Aí você fica meio que... Se o SAMU vir, eu saio mais livre, né? Saio mais tranquilo. Fingir um desmaio. E aí nós tem aqui, ó. E você falou pra eu mexer, vou contar agora também, ó. Falou, vai passando a mão... Não, mas isso é bom, manipulação é bom. Caraca, é bom. Me salva, Carol, não tinha nem respirar. Foi o caraca. Eu falei, aperta pra quebrar, pra desmanchar. Faço não. Pergunta, tá se aqui, ó, eu consigo ver, ele tá falando... Se bater no varão, não faça isso. O gogó dele fica jogando pra cima e pra baixo, a cicatriz. Cara, eu me ferrei, mano. Mas tudo bem. Eu não vou mais tomar água. Abraço seu áudio, que é o dono do sítio. Mais uma que vai engasgar. Como é que você fala? Não morre aqui, não. Ele trocou os varal do sítio depois. Acho que ele ficou preocupado, né? Também... Vai ser enquadrado em homicídio. Vai que a Abdala vem aqui e brinca de esconde-esconde de novo, quer se matar. Nunca mais. Mas eu ia me esconder num lugar bom, cara. O esconderijo era ótimo. Inconformado. Olha lá. Eu não sei porque eu tava falando disso também. O que a gente estava falando? Agora lascou-se. Volta aí. A fibrose. A fibrose. Porque você falou da fibrose aqui. Não era isso, não. Ela tá falando outra coisa. O que é? Era fibrose? Fechou, fibrose. Fibrose. Não pode fazer outros procedimentos, porque senão gera uma fibrose. Nessa fase de reparo, né, que a gente vai ter uma formação de colágeno, não é ideal. Porque você pode, sim, estimular e induzir formação de fibrose. Se o paciente teve uma fibrose pós-procedimento, seja por uma estimulação por outros produtos, ou porque não fez a fisioterapia, né, a drenagem linfática corretamente, como que a gente consegue resolver a fibrose? Tá. Dependendo da fase, se for ainda numa fase inicial,
manipulação né, com a própria Se for de esconde-esconde, não. Isso resolve. Agulhamento a seco também, então... Agulhamento. Agulhamento resolve bastante. A gente pode fazer, né, infiltração de corticoide, que ajuda. Se nada disso funcionar ou já estiver num estágio mais avançado, é reabordar. É entrar com a cânula da lipo e soltar cirurgicamente. Então, seria uma opção de reparo... Sim. De uma lipo. O cara que vai fazer isso, ele tá gordinho. Aí ficou... Nem sempre. A gente tem... sempre. Não. E aí, tipo, o cara que é gordinho continua comendo normal, porque o cara não tá fazendo a dieta. Ele tá incomodado com aquilo. Volta isso? Volta. Porque tá comendo demais. Como que a gente engorda, Aí, né? então tem a célula de gordura, ela multiplica e aumenta. Tá. Então, quando você remove, você tá tirando em números. Mas você deixa uma camada de gordura lá. Até isso é importante. Gordura é sinal de juventude também, na quantidade correta. Essa frase é boa, dá um corte bom também. Você deixa Gordura um pouquinho. é sinal de Juventude. Por isso que todo mundo quer preencher. Porque Viu? vai dar volume. É isso aí. E a gordura, então a gente deixa. A gente perde aqui, ó. Se o paciente continua comendo, né? Como ficou feio isso. Se o paciente não fica bem na dieta, não se cuida. Ficou melhor. Ótimo, adorei. Foi muito bom. Ele vai ter, né? Aumento das células de novo. Quem faz lipo, e se não se Não, cuida... mas ele não fez ali, só daqui, entendeu? Não, mas é a mesma associação. Então, Você não conhece ninguém que fez uma lipo de abdômen e engordou de novo? Eu conheço cada coisa que você não imagina. Eu tenho um paciente Melhor cara, deixar abaixo. que ele Deixa fez abaixo, como dizem os cirurgia do jovens. estômago, mas não fez um negócio com a psicóloga e tal. Ele bateu a coxinha no liquidificador porque ele tava com vontade de comer. Juro. Olha que Entendeu? doideira. Porque a Eu tenho uma cabeça não paciente tava que boa. bateu um hambúrguer no liquidificador. Ah, vá. O dia que ela me contou, eu quase morri. Se ela tiver Pô, vendo, ele ela foi vai pra comer um lembrar disso. hambúrguer americano. Eu te contei isso, que ele foi pro aeroporto, foi pra Miami, comeu e voltou, porque ele tinha que trabalhar. Mas ele tava com vontade de comer o hambúrguer. Entendeu? Tá bom. Então Vai. tá. Não, eu falei que ele tava gordo, não que ele tava pobre. São coisas diferentes, entendeu? Boa, Importante. né? Importante. Falava ali nos Estados Unidos, Eu vou comer um hambúrguer aonde? Em Miami. Ah, mas não iria. Ir e voltar? Ave não, né? Maria. Já que for, A fica. vontade de comer um hambúrguer assim. Não, nem poderia ir, né? Mas se eu pudesse, também não iria. Se pudesse, já vai passeio, né? Mas já fica, pô. Só pra comer e voltar, bate e volta. Falando da história do hambúrguer, eu lembrei, se o paciente engordar e ele pode ter um aumento realmente de células adiposas ali na região. Se ela de pó, ficar gordo de novo. Gordo no de mesmo novo na lugar. papada. Ele tem contraindicação de repetir? Não, o que acontece é que o procedimento às vezes é um pouquinho mais difícil, fica mais rígido. Porque tem uma fibrose agora que a gente fala, né? Mas é uma fibrose normal do procedimento. Não né? é aquela que fica Não, aparente, aquele cordão. empolada. Tem um café aí? Olha o café. Não, só pra... Quanto tempo depois eu posso repetir uma lipo de papada? O cara fez agora e não tá cuidando. Inchou de novo. Então, Engordou de novo, né? Não é inchou, desculpa. gente. Engordou de novo. Engordou de novo. a gente hoje também trabalha muito com o uso do ultrassom para avaliação, exame de imagem, que é muito negligenciado, né? Então, com o ultrassom, você consegue ver exatamente se tem gordura, se não é, se é... Não, mas já é, pô. E aí, se for, a gente espera... Geralmente, eu recomendo mesmo esperar de 2 a 3 meses, porque daí eu tenho acomodação de tudo. Você tem ultrassom Mas no aí o cara consultório? tem que Não estar tem. muito relaxado, né? Tipo, fez hoje, daqui 3 meses, que eu vou ter o resultado. Eu já vou ter que estar fazendo de novo, é porque eu não ajudei em nada. Nada. Não, mas tem muita coisa que pode acontecer. Paciente com linfoma, não Hodgkin, tem um monte de coisa que pode acontecer que a gente tem que realmente avaliar com outros exames de imagem. Mas até pra fazer o primeiro. Sim, o ideal, não é? padrão ouro é isso. Se não me engano, o hiper, né, também tiroidismo, dá umas alterações nessa região que você precisa ver se o paciente está com exames ok, exames de imagem Tem ok. uma outra questão que é muito importante, a gente acaba, por ter o curso, recebendo diversos pacientes de variados perfis, né? E a gente recebeu uma paciente que ela já tinha feito 3 vezes o procedimento e, assim, ela tinha um volume grande na região. E uma das vezes ela falou que tinha até sangrado bastante da cirurgia, o que não é comum. E aí a gente fez o ultrassom dela e a gente viu que a gordura dela estava toda abaixo do músculo. Não era acima, que é a gordura que a gente remove. E ela tinha uma variação anatômica, seca, cara, que isso é, né, comum até, de um vaso que passava por cima. Então, isso que sangrou. Então, assim, o exame de imagem, ele é bem importante. Eu não tenho no consultório. Isso foi detectado pelo ultrassom. Foi detectado pelo ultrassom. A profissional que trabalha com a gente, da radiologia, a gente tem uma profissional com a gente, e a gente sempre fala isso para ela, a gente tem muita dificuldade de solicitar esse exame. Como que eu solicito? Não é nossa rotina, né? Não é mesmo? E
Mais para glândula, né? Exatamente. Como que o paciente vai fazer? E hoje ela falou que existem profissionais já especializados nessa área da estética, da ROF, que eles vão até o consultório, eles cobram por hora, e aí ele consegue te ajudar com ultrassom na lipo, num preenchedor de uma área mais crítica, na resolução de alguma complicação. Esse ultrassom faz no consultório, é isso? Sim. Ele tem ultrassom Ele é portátil. Ele é portátil. A gente tem feito com... Agora, na verdade, o buco não precisa, mas outros especialistas, de repente, eles querem ter ultrassom para guiar, né? A infiltração na articulação já tem, até que você acompanha pelo celular. Sim, pelo celular. As manoplas que você coloca. É bem interessante. Então, tem coisas bem legais. Legal, assim. É que não é ainda rotineiro, né? Não é da nossa... Tá começando, do nosso dia a dia, né? Mas eu posso pedir isso, tipo, para pedir o exame. Não ter isso no consultório. É difícil você não vai conseguir, por exemplo... para o paciente fazer pelo convênio. Em qualquer laboratório. Ninguém vai entender o que você Exatamente. Quer. Hoje, a profissional nossa, ela mostra certinho. Olha, aqui é gordura, aqui é o músculo, aqui é isso. A gente consegue solicitar um ultrassom da região submandibular. E aí ele vem mais focado em glândula. Mas eu ia pedir isso, ultrassom da região. Mas não vai vir mensurado, por exemplo, a espessura da camada de gordura. Entendi. Isso você... não vai conseguir em qualquer lugar. Não, porque varia muito de profissional, de laboratório, de fluxo que tem ali. Exatamente. Porque você normalmente pergunta, né, quando você solicita o exame, você pergunta o que você quer ouvir de resposta. Então, tem um cálculo aqui, tem gordura ali, mas na maioria das vezes não vem a resposta, o pessoal nem viu, e simplesmente até quem vai lá, fazer também não está preparado para isso. É isso aí. Exatamente. Não te responde nada. Porque diferente... Agora eu entendi. Bom, você trabalha muito com ressonância... Eu acho que isso dá uma comparação com a ressonância. Não é um exame que a gente está habituado a ler. Todo mundo lê laudo. Vamos ser sinceros e honestos aqui. Sim. Todo mundo lê o laudo. Diferente de uma tomografia, de uma radiografia, que a gente... Vem da formação. Vem da nossa formação. E eu Mais ou nem menos olho também. o laudo. Nunca olho um laudo de tomografia. Você vai direto eu na vou imagem. direto na imagem. Mas assim, no geral, o cara não sabe ver uma Mas tomografia. a ressonância é algo Mas a ímpar. ressonância... E o ultrassom também. E o ultrassom é super difícil. A gente, no intervalo lá do curso, fica brincando com ultrassom, faz ATM. Aí, ó, o curso super vai aprender difícil o de ultrassom também. Não, a gente tem toda a parte isso é de legal. Eu imagem. falo que eu fui privilegiada, que quando eu fiz o mestrado, eu tinha um equipamento que era ondas de choque. E ele vem junto com acoplado o ultrassom. Ondas de choque, ele ajuda a tratar fascite plantar, tendinite, essas Explica coisas aí todas. o que é isso. Onda de choque é um Fascite equipamento plantar. que ajuda num processo de fisioterapia. E ele vem junto a manopla. Então, Tipo, isso... tens? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ele Teve. descalcifica também o tendão, mas é outra situação. E ele varre também pontos de dolorimento no músculo. E aí você consegue achar com ultrassom os nódulos, as bandas encurtadas do músculo, e você consegue colocar esse equipamento e quebrar essa situação. E melhorar as dores do paciente. Então, já de 10 anos atrás, eu já tive que aprender e não tinha atlas. Ela já tinha esse aparelho. pra você ver Nada, como que é o não, é negócio. emprestado. Ninguém né? nem tinha. Emprestado que eu tinha. Eu lembro, eu tava lá, ué. Era emprestado para eu escrever um artigo, obviamente. Sim. Né? Mas assim, não tinha referência de articulação temporomandibular em livro nenhum, em artigo nenhum. Eu sofri pra caramba, chamei gente para me ajudar a descrever as estruturas. Então, quer dizer, Dá um Super corte difícil bom essa isso aí. É super difícil. Viviane fala que não tinha referência em não articulação tinha, também. tem agora. Isso é bom. Isso tem é bom. agora, né? Não, e é super Mas difícil. É um exame que é difícil de eu tô você achando fazer a leitura. que o ultrassom vai ser um mal necessário, é igual o scanner, né? Na minha... Vai ser um mal necessário. Ah, não. Hoje dá pra ele ficar tem sem. diversas aplicabilidades, assim, importantes. Para você trabalhar com complicação. A gente recebe muita complicação, né? Acaba Complicação do quê? Tenta... seria uma complicação? procedimentos que não deram certo. Tipo, da lipo ou não? De qualquer outra De coisa? qualquer outra coisa. Por exemplo, Preenchedor, preenchedor. Então, o paciente que infectou, teve uma infecção. Pôs um fio e teve uma infecção desse fio. Então, a gente tenta mapear onde está a região com o uso do ultrassom. Então, para quem é desse negócio mesmo, vai ser... A ROF trouxe muito benefício, mas a gente tem que resolver as complicações. Exatamente, exatamente. E esse que a galera faz para dar uma parada no rosto? Sim, pra ficar um cara jogador de paralisar. poker. Uhum. Que aí eu vejo que tem gente que, não sei se é pela quantidade ou pelo jeito que faz, que fica sem expressão nenhuma. Para jogar pôquer é bom, mas Eu sempre por geral... brinco com os pacientes que aquele paciente é o que o paciente quer, muitas vezes. Sabe a bendita da lente de contato branca, enorme? Sabe. O paciente quis aquilo.
O Clórex. Então, as pessoas vêm me procurar e falar, eu não quero ficar paralisada. E eu sempre falo, não vai. Se você não quiser, a gente vai fazer de forma... Eu gosto de coisas muito naturais. Quero mexer a sobrancelha. Vamos mexer a sobrancelha. Então, assim, geralmente esses casos assim, foi o paciente que pediu, que quis dessa forma. Tem uns que fica exagerado. Tem. Não sei, minha mãe voltou com a Se cara pisca, se sorri, fecha o olho. Tipo, porque ficou Eu observo uma tendência de exageros em tudo. Tem. A gente tem um olhar bem crítico, né, Carol? E o que eu acho, assim, o meu gosto, e você acaba transferindo o seu gosto pro seu trabalho, pros seus pacientes. Eu gosto daquele procedimento que ninguém sabe o que você fez, mas sabe o que você fez. Você fala, você tá bonito. Mas o que mudou? O cara que do natural. Então, assim, aquela enganada, né? Mas o Carol já lance me da lente, convenceu, por viu? exemplo, eu acho que já não... Porque a lente é igual, tipo, o iPhone 14. O cara que faz questão de colocar de um jeito para deixar claro que fez. Exato. Que é, tipo, ostentação. A correntora de ouro ou a lente. A lente é. A A lente lente é essa... complicado. Se você olha pro cara e fala, pô, não precisava. Não tá disso aí. bonito, Mas né? mesmo se olhar pro cara, ele queria Ele queria aquilo, exatamente. Ele queria. Qual foi a paciente mais jovem que você fez lipo de papada? Tem a idade gente, pra a isso? gente Tem faz idade, né? acima Tem dos idade. 18 anos. Por quê? Primeiro, porque a gente associa, né, essa idade com o final da formação de crescimento. Então, o paciente vai parar de crescer mais ou menos nessa média, né, de idade, um pouquinho antes. Então, aí ele já tem, né, o posicionamento das estruturas no lugar definitivo. Mas pra gordura tem esse problema? Mas vamos O pensar... cara é gordo com 15. Mas vamos Não pode pensar fazer? que ele ainda vai desenvolver, por exemplo, Você a vai parte fazer de novo no óssea. 18, entendeu? E por uma questão legal também. A gente acaba... Os maiores de idade aí enquadram Porque nesse não grupo. tá mudando, na minha visão. Mas né? é a parte estética, né? Eu acho que realmente o paciente tem que ter uma certa autonomia, né, sobre Exatamente. si próprio para poder decidir fazer, né? Que nem tatuagem. É. Mais ou menos essa linha de raciocínio, né? Mexeu com... É porque é estética. Quando que a lipo de papada, ela vira uma coisa funcional, que eu preciso mesmo fazer? Eu fui ajudar um colega até, e ele me chamou justamente por isso, um paciente de apneia do sono grave. Apneia do sono é aquele paciente que dormindo ele para de Ronca. respirar. Ele tem aquele ronco excessivo, mas ele tem paradas Ele cardiorrespiratórias. Tipo o Herman. Eu tenho um amigo que é assim. Ele para de respirar diversas vezes durante a noite. E ele pode ter parada cardiorrespiratória. Pode virar óbito, inclusive em casos graves, né? E esse paciente, ele tinha, então, todo esse conjunto muito para trás e um grande volume de gordura no pescoço. Então, que também podia contribuir para diminuir as estruturas. Então, a passagem do ar, né? A via aérea dele era toda apertadinha, encolhidinha. Então, a gente usou a lipo, nesse caso, como um auxiliador do tratamento que ele ia fazer cirúrgico. Então, na ortognática, o colega avançou, jogou todo mundo para frente. E eu fiz a lipo também para diminuir essa região. Esse peso, né? Esse peso que o paciente tinha. Mas se nesse caso, que exemplo que você deu, se ele não fosse fazer a ortognática, funcionaria só a lipo? Até funciona, mas assim... A gente fazer uma tomografia para avaliar vias aéreas. Vias aéreas, e assim, ela não ia entregar o resultado. Eu ia tirar um pouco do volume estético, legal. Mas não era a finalidade, não teria uma função em fazer a lipo. Porque, um paciente retrognato que a gente abriu a conversa. O resultado não fica bom, porque eu nunca vou entregar... É um conjunto de fatores que vão melhorar Exatamente. o paciente. E o cara desse para de roncar totalmente. Quando ele abre, ele tem uma melhora bastante significativa. Melhora bastante, para de roncar, não? O colega... Não pode garantir esse serviço. Não, 100%. só porque Exato, mas a melhora é bem expressiva. Esse paciente em específico, o colega que eu fui ajudá-lo, me mandou mensagem super feliz no dia seguinte, com uma cópia da mensagem do paciente falando: eu estou operado, No que já é dia difícil. seguinte? No dia seguinte. Estou operado, que já é difícil Ele dormir tá arrebentado operado. esse dia, hein? Mas eu tive uma noite de sono que eu não tinha há muito tempo. Você deu calmante para ele. Não lembro. Mas ele respirou, né? Pensa um cara que não respira. Tô brincando, Carol. O cara não respira. Não, se você tira uma quantidade razoável de gordura da região, Avança, abre a via aérea. Com certeza ele vai melhorar, um pouco melhora. Não dá pra, a gente não pode em nenhum procedimento garantir Não, 100%, só papai do Não, mas céu, eu eu tô fazendo falo. uma pergunta Exatamente. porque é um negócio que não é né? Então, você vai fazer uma cirurgia, saber se realmente resolveria isso. Hoje hoje eu ando um pouquinho mais crítica para indicar procedimentos. Então, o paciente me procurou para fazer lipo, não vai ficar bom. Mas não vai ficar bom, não faço. Por que não ia ficar bom? Por exemplo, paciente que não tem o queixo. Eu vou fazer a lipo, ele vai Mas continuar... vai ficar sem gordura, mas o queixo continua lá atrás. Continua lá atrás. E não vai ficar bom, ele não vai ficar O que ele tá satisfeito. esperando, né? Daqui 6 meses, ele tá falando mal do meu procedimento em outro colega. Porque eu fiz com a doutora e olha... Mas você não falou que o queixo você falou que ia fazer a lipo. Então, hoje eu indico e faço o que eu acho certo. Então, eu faço a lipo, mas você precisa pôr o queixo pra frente. Vamos fazer tudo? Vamos fazer tudo. Não quero. Ou então, aí a gente já fica limitado, porque Já teve vezes de você se negar a fazer procedimento porque não ia ter o resultado Já. da expectativa do paciente?
Já. Mas o buco atrapalha nesse lance da... De novo, não é nada pessoal, mas eu tô só O buco atrapalha, mas não é nada pessoal. Não, assim, Hoje o lance ele da tá- ortognática. Às vezes o cara vem e fala, precisa de ortognática. Aí o cara fala, vou fazer. Aí o buco, ele gosta de fazer a cirurgia. Aí ele quer postar, porque ele acha legal. Ele só põe aquele olhinho lá, quer ver cena forte. Claro que o paciente coloca pra ver. Aí ele vê o cara desmontado. Aí o cara Ele não quer espera mais beber fazer. água pra falar. Não, Tá querendo. Eu tive que me concentrar agora. A gente já tem um procedimento pra quem passar mal rindo. O protocolo já tá Porque ele pronto. esperou, Perto da então. porta. Engasgou, é perto da porta. A gente liga pro SAMU e já te pega dali, pra facilitar. Quando desce aquela bolha aqui. Nossa, você... Mas você não acha isso? Porque o cara que não ela larga não o sabe, ela tá negócio. engasgada, ela só tá disfarçando. Aí, você vai no Instagram, fica um vulto com um olho desse tamanho e fala, quer ver? vulto. Quem A não clica gente- ali pra ver? A gente, Buco tem essa mania de gostar de sangue. Eu tenho um Imagina. profissional que me ajuda com o meu Instagram. E eu adorava postar coisinhas de sangue, porque eu gosto. Já tomei uma E na ele testa. falava pra mim, Carol, só você e seus colegas, no máximo, gostam dessas fotos. Todo buco, todo não, vários bucos. Eu não posto mais, Eu não porque tomei posto uma. mais, eu não posto mais também. Não pode postar. Além de ter essas questões éticas, que eu nem sei te dizer agora o que se pode e o que não pode mais. Antes mas, e depois não pode. Mas é não. porque você Passa- gosta de falar, olha o que eu faço. Mas a Desmontei gente o cara. adora uma placa, Desmontei um o cara, parafuso, deixei no o sangue, cara... a gente Sangue de gosta. Nada a ver. escola, aqueles degola. Minimamente invasivo, mas gosta de um degola, A gente entendeu? gosta, mas hoje eu entendo que o paciente não gosta e não quer Não, ver. e às vezes não eu quer. organizo tudo, quando eu vou o explicar- preparo, aí o cara viu o vídeo e fala, tu não sabia que era assim, não vou mais fazer. Não, Pô, quando dá o vontade de paciente- ligar o pro cara e falar, paciente- por que você fica postando isso aí? É, O não, paciente não é no meu legal, os pacientes consultório, não às vezes eu tenho as duas situações. Eu explico a cirurgia ortognática sem sangue, que é aquele videozinho normal que a gente pede pra fazer, tal, com computação gráfica. E tem a cirurgia gravada. Mas o cara tá no Instagram, Você meu. quer ver com ou sem sangue? Não, tá no meu consultório, eu não fico postando isso. Não, mas eu tô falando assim, você postou o que você for. A hora que o cara tá pesquisando, ele vê. É, ele vê. Mas é É. porque ainda tem o pessoal postando muito sangue. Tem, Mas tem. realmente é só pros colegas, porque os É só pra pacientes, a colega. maioria não Não quer. gosta. E aquele olho meio no vulto é tipo uma seta. Olha aqui o Não, a tamanho da curiosidade desgraceira. vai lá. Ninguém pula aqui. É tipo, Céu, não veja, é. você vai lá e... tum. Óbvio, óbvio. Eu não abro, não. Eu também não abro. Olha, eu Mas eu já abri e eu não abro mais, entendeu? sim, você sabe. Mas eu tava conversando até com os colegas disso. A gente tem paciente que nem segue mais. Você perde o seguidor, perde o paciente. Vai postando perde, então, vai. Verdade. Tem gente que não O meu é gosta. tudo limpinho, Só a gente tem gosta nada de disso. sangue. É, Só a gente. deixa pra gente, né? A gente troca uns casos no WhatsApp, tá bom, né? É, isso aí. É, não. Imagina. Carol, o que mais a gente pode falar de lipo? Alguma ressalva? Eu acho Tem, interessante. quando o cara não tem indicação para lipo, tem indicação para enzima? Ah, Se é ele boa. tiver uma quantidade muito pequena, Inventei aí dá agora. pra gente tentar resolver com a enzima. Você pode fazer uma correção da lipo de papada com enzima. Pode. Depois desse período todo. De 3 meses. Que é quando o cara vai ver o resultado. Tô aqui, foda, né? Não, mas ela falou, pode refinar depois também. Pode Você refinar pode depois, fazer exato. a lipo. Não tem limite E de... investimento é mais barato? A enzima ou a lipo? Ou não tem nada a ver? Depende muito, depende da Não, região. Não. O Tô falando produto do em si da produto- enzima já é um produto caro. Caro, é o caro. procedimento da lipo é um procedimento que é caro também, porque ele envolve uma série de coisas. Não, né? tô falando para falar de valor, mas cada um na sua região, tudo bem. Aqui, mas- o químico é mais caro ou é mais barato do cirúrgico. que o cirúrgico? Então, isso eu vou dever essa resposta, porque eu não sei. É, não Eu- deveria dever pelo essa que eu- resposta. Pelo né? que não eu deveria, não mas- deveria. Não, mas pelo que eu faço, né, de vez em quando, ainda a química. E a lipo cirúrgica é mais cara. vendo? Pra Tá mim vendo? também é mais caro. Ô, louco, só que- meu. Só que quando o paciente ele não fica satisfeito com aquela lipoquímica, né? Brincadeira, galera. Aí a gente precisa ficar comprando mais produtos. Porque é até isso que eu ia te perguntar. Você cobra... No caso, eu fiz a lipoquímica. Então, o paciente não curtiu porque precisou fazer reparo. algumas vezes, né? Então, de repente, o lucro que você teve já foi embora. Porque o paciente não está satisfeito. Você tem que ficar Ué, colocando mas ela deu preço produto. porque ela quis também. Eu fui Mas lá para fazer, custa A lipo tanto. aí a questão problema a meu. lipo de papada cirúrgica, né? Você cobra esse reparo depois ou não? Ou você já tá no contrato? Olha, eu vou fazer, se precisar de um reparo, eu vou refazer no consultório. Aí não... eu cobro, porque não é assim, se for qualquer procedimento que foi algum erro, aí a gente, né? Eu já tô me colocando na posição de Parabéns. paciente. Não, quer pagar o se viver pra ocorrer algum pagar. erro, alguma falha, aí, né, sou eu. Mas se precisar de algum refino e a gente entender que o primeiro procedimento era aquilo que ele podia entregar, aí o paciente tem que pagar Acertar de novo. Acertar de novo. Mas se for alguma coisa que eu deixei aquém, aí eu refaço tranquilamente. Ela tá perguntando por causa dela, você sabe. Né? claro. Na Não, tô segunda-feira. tirando. Eu ia fazer seu curso, não entendeu?
antes de você... Mas eu falei, não, deixa eu fazer depois, porque é bom ter A última dúvida. turma agora em outubro, hein? Tem que fazer. Aí, pessoal, olha aí. Olha lá. Tem que fazer urgente isso aí. Muito bom. Ai, Carol, adorei você ter vindo aqui. Obrigada, Muito gente. legal. Eu adorei Obrigada. também. Muito é um obrigada assunto, mesmo. eu falei, eu sou faladora. Mas É que a Vivi tá aí, né? eu sou cirurgiã, sou grande fã da cirurgia. A minha formação é toda da cirurgia. Não vou largar a cirurgia. Ela é buco. Sou buco. Eu gosto de Especialização, cirurgia. mestrado, doutorado. Sensacional, é. Mas a gente precisa entender a época que a gente está vivendo e que a Exatamente. estética, ela tá aí. Por que não? Exatamente. E o melhor de tudo, Não é né? demérito fazer estética, né? Não é. E o pouco muito raiz ainda legal- tem essa de que eu não Não, quero. não faço. Eu resolvo tudo no ortognática. pra quê? Só que não. São complementos, são coisas que se Mas tem complementam. buco que tem essa visão aí. Eu já falei as minhas coisas. Muitos, aí. eu conheço vários. Mas o mais legal é de eu ter conhecido alguns bucos mais antigos que eu aprendi com o livro dos caras, que chegaram pra gente e falaram: olha, eu mudei a minha visão. Isso foi a coisa mais legal do mundo. Antiga e mudou. Olha, eu fazer ela vi pensar diferente. que a gente pode e deve fazer, que melhora, só melhora pro paciente. Então, isso é muito legal, assim. E É por legal, mais que Carol. participar dessa A gente, assim, transformação. que é mais velho, entendeu? Ir lá A fazer Vivi um conseguiu curso mudar, pô. de uma pessoa tão novinha e já sabendo tanta a Vivi coisa, mudou, né? pô. De buco e de Hoff. É isso que você quer ouvir, cara? Não. E às vezes a gente falou de muita coisa, mas se tiver alguma dúvida, podem mandar pergunta lá. A gente manda pra Sim, Carol, ela sim. responde, ou A a gente vai Vivi deixar os responde. contatos da Carol, né? do Pode curso Se inscreve dela. lá, ativa o sininho. O curso dela, que toda pergunta que ela respondeu, ela começa falando do curso. Você perguntou, ô Carol, e amanhã pra minha será? O equipe ver curso, que eu começa visto a outubro. camisa. Viu? Tá Tá certo, camisa. tá certo. E aí, é um o curso Lucas bem bacana. Vamos trazer o Lucas aqui. Não, ele vai adorar, ele vai adorar. É, entra no bom. canal lá, ativa o sininho, né? Obrigada, Carol. Obrigada, eu Obrigada. adorei. Se tiverem legal. novos temas, contem comigo. Boa, obrigado. Obrigada.